Amém. Louvado seja Deus. É um maná que desce do céu e alimenta as nossas almas. Isso mesmo, é a palavra do Senhor. Versículo 37 de Mateus capítulo 5, versículo 37, e diz assim: Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passa vem do maligno. O que disto passar vem do maligno. Todos juntos? Seja, porém, mais uma vez, seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Queridos, é a palavra de Deus, é o maná, como orou, como o irmão Fábio orou nessa noite, descendo do céu para alimentar as nossas almas, para proporcionar discernimento. E o que Deus está dizendo aqui é: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Como os homens estão falhos em suas palavras e principalmente relacionada a compromissos. Diz que antigamente eu ouvi falar que quando um homem fazia um negócio com o outro, tirava o bigode, né? Era o fio do bigode, o fio do bigode. E era ali um testemunho de uma palavra única e verdadeira. Nós precisamos, como discípulos do Senhor Jesus, aprendermos isso. Temos que ser de palavras sim, sim e não, não. Quando estava estudando no seminário, meu professor de psicologia, pastor Iracildo Castro, terminou a aula e ele disse: Osemar, fique aí que eu quero falar com o senhor. Eu disse para mim mesmo o que eu fiz, né? E aí todos os colegas foram embora e eu fiquei. Pastor Iracildo Castro, ele disse: olha nos meus olhos, Osemar. E eu olhei. Você precisa aprender a dizer não. Você precisa aprender a dizer não, porque senão você vai se embaraçar muito na sua vida e no seu ministério. E eu confesso para os irmãos que já me embaracei muitas vezes. Uma vez marquei 2 compromissos no mesmo horário. Quando eu me dei conta, eu digo: meu Deus, não é possível que eu marquei 2 compromissos no mesmo horário, num único dia, numa tarde. Então, os embaraços. Uma vez, ao amanhecer na nossa casa, na cidade de Itaporanga, meu filho Edmar me viu cansado. Eu passei aquela madrugada inteira, a noite inteira, lutando com a família. Alguém da família morreu. E depois fui atrás de familiares que estavam nas roças. E quando estava clareando o dia, eu cheguei em casa. E logo após eles levantaram para irem à escola, tomarem café, e ele disse: papai, o senhor precisa aprender a dizer não. E alguém já disse: é melhor ficar vermelho agora do que ficar roxo depois. É melhor ficar vermelho agora do que roxo depois. O Senhor, nesse texto, o Senhor Jesus nos traz
vários ensinamentos. Ensinou seus discípulos e os ensinamentos do Senhor Jesus também nós, nesse tempo. Ensinamentos práticos para o dia a dia. Ele fala de coisas que devemos fazer e não fazer. E precisamos dizer sim e aprender, e precisamos dizer não, porque não é resposta, sim também é resposta. Sabe, queridos, quantas vezes, quantos de nós nos embaraçamos porque não temos muito propósito, muita definição nessa questão de dizer sim ou não. E quero tirar 2 lições básicas aqui. Quando não é não. Diga comigo, quando não é não. E encontramos nos textos bíblicos o próprio Deus dizendo não. Êxodo, por exemplo, no capítulo 20, nós encontramos vários não de Deus. Vamos ler. Êxodo, capítulo 20, o versículo 3. Temos aqui não de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Só acompanhe. Versículo 3 do capítulo 20 de Êxodo. Versículo 4 diz: não farás para ti imagem de escultura. Verso 5: não adorarás e nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Verso 7: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Versículo 13: não matarás. Versículo 14: não adulterarás. E verso 15: não furtarás. Versículo 16: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o versículo 17: não cobiçarás a casa do teu próximo. E ainda, não cobiçarás a mulher do teu próximo. E aqui encontramos no texto bíblico o próprio Deus sendo bem claro, dizendo não. Mas encontramos também nos evangelhos o Senhor Jesus dizendo não. Mateus capítulo 6. E vamos ver em alguns versículos o que diz a palavra do Senhor. Aqui, a pessoa de Jesus dizendo não. O versículo 5 de Mateus 6 diz: e quando orardes, não sereis como os hipócritas. Não sereis como os hipócritas. Quando orardes, não sereis como os hipócritas. E quando orardes, não serei como os hipócritas. Verso 7. E orando, não useis de vãs repetições. O não de Jesus. Interessante que eu ouvi um diálogo uma vez. Uma mulher disse para outra: a senhora orou mais de 20 vezes para o demônio ser amarrado? Será se a amarração foi fraca, ele se soltou? 20 vezes orando, não sei o que aconteceu, a mulher falando com a outra. E orando não useis de vãs repetições. Verso 8. Não vos assemelheis. Verso 13. Não vos deixeis cair em tentação. E versículo 16. Quando jejuares, não vos mostreis contristados. Versículo 19.
não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. E versículo 24, ninguém pode servir a Deus e as riquezas. A última parte do versículo, o versículo 24. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Não encontramos no Velho Testamento e não no Novo Testamento. Deus disse não. Jesus disse não. Homens e mulheres de Deus também disseram não. E quero lembrar aqui os irmãos alguns nomes. José, quando estava no Egito, disse não ao adultério, à fornicação. Imagine que a mulher de Potifar fosse uma mulher também bonita, jovem, mas José ainda era mais jovem. Provavelmente 17 anos. E com o não que ele disse, ele evitou de pecar 2 vezes, 2 pecados, um adultério, porque a mulher era casada, e a fornicação, porque ele não era casado, era jovem. Quantos jovens que namoram e têm uma vida sexual ativa, isso é pecado, é fornicação, isso traz consequências. Olhando para o exemplo de José, ele disse não ao adultério. Esses dias fui em um lugar uma casa muito linda, aqui na cidade, mas essa casa agora está alugada. E o marido fez essa casa, o dono da casa construiu uma casa com detalhes para desfrutar daquele conforto, daquela construção, daquela casa. Mas ele teve que ir embora, porque houve um adultério na família, e todos os sonhos da família foram de água abaixo. E a casa que foi construída com tantos detalhes, como se diz, a capricho do casal, os sonhos, tudo foi-se, porque um dos cônjuges não resistiu ao pecado da tentação do adultério e não disse não. Então José nos ensina isso. José, lá no Egito, disse não para o adultério e disse não para a fornicação. Jovens, os jovens de nossa igreja, diga não para a vida sexual antes do casamento. Dr. Jaime Kemp, quando era palestrante, não sei se ainda está vivo, quando um rapaz, uma moça entram no casamento com vida sexual ativa e de outros relacionamentos, vai causar dentro do matrimônio sempre uma desconfiança. O homem vai sempre desconfiar dessa mulher, porque um dia ela se entregou para A e B e por aí afora. E aí um outro pastor disse, psicólogo, disse que todas as vezes que um homem ou uma mulher se deitam, fica um pouco dele naquela mulher e um pouco daquela mulher nele. E aquilo ali vai se pendurar por anos e anos na vida. Então, não para a fornicação, não para o adultério. Ruth disse não ao abandono. Quando estava diante da sua sogra Noemi, em Moabe, Noemi disse às suas noras: vão, minhas filhas, para as casas de vocês podem se casar de novo, tendo em vista que agora eu sou viúva e velha. Vão. Orfa foi. Mas Ruth disse não ao abandono. Não abandonou a sua sogra.
e disse: para onde for ireis, e aonde morrer, morrereis, e o teu Deus será o meu Deus. Daniel e seus amigos disseram não às iguarias do palácio de Nabucodonosor. E as iguarias hoje do palácio de Nabucodonosor estão aí nesse mundo. As coisas desse mundo. Daniel e seus amigos disseram não. O rei Davi disse não à vingança. Por 2 vezes encontrou o rei Saul em uma caverna e poderia matá-lo, tendo em vista que Saul perseguia Davi e perseguiu muitas vezes. E Davi teve a oportunidade de se vingar, mas Davi disse não. Os fóruns estão cheios de processos de ódio. Muitos processos reivindicando pensão, outros a questão da paternidade, maternidade, com quem a criança vai ficar, quantos dias. E o rei Davi disse não ao ódio, não à vingança, não ao rancor, não ao ressentimento, não à indiferença. O Senhor Jesus disse não às tentações no deserto. 3 vezes foi tentado. Em Mateus capítulo 4, ele disse não, não tentarás o Senhor teu Deus, não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Hoje nas escolas, até nas escolas, estamos aprendendo que não se pode dizer não para as crianças. Nós não encontramos base bíblica para isto. Diga não para tudo aquilo que gera morte. Diga não para os relacionamentos abusivos. Diga não para as más companhias. Queridos, é uma coisa que todos nós aprendemos desde criança, as más companhias, as companhias corrompem os bons costumes. E pensa numa coisa que é real, é verdadeira. Diga não às más companhias. Diga não para os maus hábitos. Diga não para a mentira, a fofoca. Diga não para o roubo, para a prostituição. Diga não para o engano, a corrupção. Diga não para tudo aquilo que é pecado e diga sim apenas para Deus. E aqui está um grande desafio de Deus, como orou o irmão Fabinho, manar de Deus nessa noite para o nosso coração, é que precisamos aprender a dizer não, não ou sim, sim. Temos referência, temos um Deus que nos ensina. E mais um desafio, olhando para esse texto, sim, sim e sim, sim. Seja sim, sim, sim. Há momentos que precisamos dizer sim. Quando o Senhor Jesus passou por meio da cidade de Jericó, ele disse sim a Zaqueu. Quando o Senhor Jesus encontrou o paralítico na cidade de Cafarnaum, ele disse sim para aquele paralítico. Jesus disse sim para a cruz quando estava indo para Jerusalém. Os apóstolos disseram, agora há pouco eles queriam matá-lo e o Senhor vai voltar? Sim. Ele disse sim. E ali, na cruz, em Jerusalém, Jesus disse sim para a sua igreja. Jesus disse sim para a Bíblia. O profeta Isaías, diante de uma pergunta, a quem enviarei? Ele disse não ou disse sim? Disse sim. Os discípulos de Jesus disseram sim.
Diga sim para tudo que é santo. Preste atenção, ouça. Diga sim para tudo que é santo. Diga sim para a palavra de Deus. Diga sim para tudo que é amável. Diga sim para uma vida de oração vitoriosa. Diga sim para a generosidade. Diga sim para o perdão. Diga sim para as boas obras. Diga sim para a reconciliação. Diga sim para tudo que é de Deus. Diga sim. E então surge uma pergunta: quando é, pastor, que eu vou discernir, dizer sim ou dizer não? Olha o que diz Provérbios capítulo 19, verso 2. Não é bom proceder sem refletir. Mateus, pode projetar? Já? Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Quando é que eu vou aprender a dizer sim e a dizer não? O primeiro passo é: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. O resto do versículo, Mateus, por favor. Ah, tá. Vou pegar aqui na outra parte. Então, obrigado, Mateus. Provérbios capítulo 20, verso 25. É como se dissesse, pensando ainda no primeiro versículo: peca quem come quente. Como que eu vou discernir para dizer sim e para dizer não? Então começa: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Provérbios 20, verso 25 diz: laço é para o homem o dizer precipitadamente, é santo, e só refletir depois do voto. Como agir diante da resposta sim ou não? Reflita primeiro. Laço é para o homem dizer precipitadamente, é santo, e só refletir depois do voto. As pessoas dizem: se Deus me abençoar, vou dar o dízimo. Cuidado com promessas dessa natureza, com votos com essa característica, porque se cumprir, se prometer e não cumprir, é pecado. Há muitos anos atrás eu fiz uma oração. Eu disse: Deus, na noite que eu for deitar, todas as noites eu me deito, né? Mas sem orar, não quero dormir nessa noite. Mas que bobeira de oração que eu fiz. Porque quando eu me deito que eu não oro, é uma noite de insônia. Acredita, irmãos? 100% verdade, está ali a Marinei que não deixa eu falhar. Então precisamos refletir. O voto. Eu gosto de, quando já fiz cerimônias matrimoniais muitas vezes, muitos jovens, gosto de olhar nos olhos dos noivos. E quando estão fazendo o voto, o juramento, fico observando. Então, não podemos vacilar nessa área. Não faça voto, porque se fizer e não cumprir é pecado. Cuidado quando você tiver que dizer sim, reflita. Cuidado quando tiver que dizer não. Não fale precipitadamente. Não seja muito rápido em falar. Às vezes a esposa tem alguma coisa e às vezes o marido, antes da esposa começar direito a falar ou terminar, ele já levanta com várias pedras. Cuidado, vai devagar. Não se levante dessa forma. Ouça primeiro. Pense. Não fale quando estiver
com dúvida, mas esteja convicto daquilo que você vai falar. Fale com convicção, fale também com amor. Mas uma observação: tem gente que se codificou a dizer não todo o tempo. Não, 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 não. E esquece que tem que dizer sim em algumas horas. E às vezes vem uma bênção, mas aquela pessoa, não. E um jovem estava andando sobre um muro. É uma história. Quem está em cima do muro dá aquela ideia que não se decidiu. E ele, andando sobre o muro, olhando para o lado direito, ele viu o céu. O céu estava em festa. E quem estava ali estava dizendo: vem, 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 vem para o céu, vem, vem. E ele andando em cima do muro. E o céu do lado direito: vem, vem, vem. E do lado esquerdo, o inferno. E ninguém falou nada. E ele ficou encucado, porque ninguém chamou como o céu estava chamando para a festa. E ele foi lá perguntar: por que vocês aqui do inferno não me chamaram? E disseram para ele: o muro é nosso. O muro já é nosso. Não precisa de chamar. Na nossa vida, nós precisamos ter isso bem claro na nossa mente. O próprio Senhor Jesus já disse: sim, sim e não, não. Fique de pé, por favor. Mateus pode colocar lá de volta. Mateus 5:37. Então, queridos, vamos aprender, vamos brilhar com o nosso estilo de vida, sendo honestos, sinceros em nossas palavras, e vamos levar esse texto para a nossa casa, nosso coração. Ezequiel capítulo 3, versículo 17, não precisa colocar não, Mateus, diz assim: da minha boca ouvirás. Que o nosso falar seja como o falar de Jesus. E o versículo 37, seja porém a tua palavra, sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Vamos lá? Que o nosso falar seja como o falar de Jesus. Mateus, vê aí, João 7,46. Queridos, eu sei que muitos de nós temos essa dificuldade, mas precisamos aprender isso. Sim, sim e não, não. Por isso que li alguns textos, tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento. E responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Vamos ler juntos? E responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Este homem era quem? Jesus. Fale como Jesus. Uma vida bonita, santa. E aprenda a dizer não. Viu, jovens? Aprenda a dizer sim. Mas tenha cuidado para não ficar não, não, não todo o tempo, porque pode vir a bênção e você pode jogar fora. Reflita, pense bem antes.